Então, galera, nos encontramos mais uma vez aqui para falar de física e nessa aula falaremos sobre força eletrostática, lei de Coulomb. Então, se você está interessado, continue aí nesse vídeo. Até logo! Então, gente, na lei de Coulomb, força eletrostática, ou força apenas elétrica, né, a gente fala sobre interação entre dois corpos, beleza, com cargas elétricas. Então, se a gente for analisar, né, como é que Coulomb descobriu isso, né, ele fez toda uma experiência com balança de torção, né, para avaliar quanto que, ao aproximar, né, uma reguinha, ela se inclinava, né. A partir de todos esses testes dele, ele concluiu coisas que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá. Quando eu tenho corpos positivos e negativos, eu sei que eu tenho atração. Quando eu tenho corpos positivos e positivos, ou negativos e negativos, eu tenho repulsão, né? Aí é algo que a gente já escuta já há muito tempo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso ter duas cargas, né, para ter repulsão ou para ter atração. Posso ter no mínimo duas, eu posso ter 3, 4 e tal, que elas podem se atrair ou se repelir mutuamente. Beleza? Então na atração, a força que um atrai o outro e o outro que atrai um, elas têm direções iguais, né, têm sentidos opostos e têm a mesma intensidade. Beleza? E essa mesma intensidade, né, tanto para um para cá, né, se atraindo, ou para lá se repelindo, de qualquer forma, elas têm que respeitar o que a gente chama de terceira lei de Newton. Beleza? Wallace, terceira lei de Newton, o que é mesmo? Aquela famosa ação e reação. Se você me bater, eu vou te bater, né? Se me atacar, eu vou te atacar. E esse bater, vou te atacar, né, tem a mesma intensidade, mesma direção, só que, ó, sentidos contrários. Beleza? Aí vamos lá. O que ele começou estudando? Primeiramente, ele alterou, né, uma variável. E que variável seria essa? A carga elétrica de, pelo menos um deles, né? Então ele, se você observar, eu tenho aqui um positivo, né? Eu tenho aqui um positivo pequeno e logo abaixo eu tenho um positivo maior. Mas aqui do outro lado eu já tenho dois negativos de tamanhos iguais. Então eu fiz um teste aqui e obtive essa força. Aumentei a carga e eu percebi que essa força aumentou. Beleza? E olha, isso já caiu até em vestibular da UF há muito tempo atrás, né? De você aumentar a carga de um e achar que do outro lado a força continua da mesma forma que estava antes. Na verdade, como a atração é mútua, a força sobre os dois aumenta igual. Se é pequeno igual. Se é grande igual dos dois lados, porque tem que respeitar a terceira lei, ação e reação. Beleza? Então, se eu basicamente aumento ali, né? Vamos lá de novo, ó. Se eu basicamente aqui nessa última linha eu aumento a carga, essa força tem que aumentar junto. Perfeito? É assim e tem que ser. Vamos lá. Outras relações que ele considerou era uma aproximação e afastamento. Então aqui, ó, eu tenho duas forças, né, do positivo e do negativo, se atraindo, beleza? Só que eles estão numa determinada distância, beleza? O que vai acontecer quando eu pegar esses corpos e, ó, afastar eles? O que acontece? Essa força ela vai diminuir. É como se você tivesse, por exemplo, o teu celular e o roteador do Wi-Fi. Se você estiver muito próximo, a intensidade é boa, mas à medida que você se afasta, essa intensidade diminui. É o mesmo sentido disso. Então, se você tem esses dois corpos aqui, na medida que você afasta eles, essa força ela vai diminuindo. Beleza? Só que essa diminuição não é uma diminuição linear, é uma diminuição brusca, né? E ele foi, com os cálculos dele, com os medidores dele, os seus dinamômetros, ele conseguiu quantificar mais ou menos quanto que era essa força, né? Quanto que ela diminuía. Aí ele percebeu que à medida que você dobrava a distância, né, a força diminuía pela metade. E fazendo o contrário, né, se você aproxima pela metade da distância, né, a força aumenta 4 vezes. Afastou metade, a força cai 1 sobre 4. E se você aproxima pela metade, na distância, você acaba quadruplicando a força. Então, aí a gente chega na relação da lei de Coulomb, propriamente dita, né? Em que essa força elétrica desses dois corpos depende do K, que é uma constante eletrostática, eu já vou explicar o que é, Q1 e Q2, que é o produto entre a carga 1 e a carga 2, sobre, né,
a distância entre eles ao quadrado. Quando eu comentei de você dobrar a distância força que é 1 sobre 4, justamente por conta desse d ao quadrado. Beleza? Quem é o K, né, que é uma constante elétrica? É o que a gente chama de permissividade elétrica do meio, né? Quanto mais próxima do zero esse K é, mais difícil é de você ter atração ou repulsão. Quanto maior, né, mais fácil de você ter atração. Perfeito? Por exemplo, em dias chuvosos, você altera esse K e fica mais difícil de você fazer algumas experiências. Em dias muito secos, né, esse K ele aumenta, você faz com que o valor dele fique maior e, consequentemente, é mais fácil de você fazer algumas experiências. Beleza? Então vamos lá. Para a gente ir finalizando, vamos entender como é que era uma aplicação, né, dessa lei de Coulomb. Quando a gente tem, né, minas terrestres, você não consegue ver o nu, você não consegue escutar e tal, mas você tem que detectar porque você está colocando a tua vida em risco ali, a vida de várias pessoas, né? Então, como é que descobre aonde é que está a mina terrestre? A gente precisa ter, não é um grampeador, é um medidor, a gente precisa ter um medidor, beleza? E esse medidor ele vai dizer qual é a distância que você está daquela mina, beleza? Então você vai olhando ali, né, e ele vai ter um indicador digital de proximidade. Antigamente esse indicador era simplesmente sonoro, né, ou uma bolinha vermelha que ficava piscando, tipo um contador de Geiger-Miller. Então, ficou piscando muito, você está próximo. O problema de você não saber exatamente a direção, né, se está para ali, se está para cá, se está para lá, né, era porque ele só dizia a intensidade. Então, se estava piscando muito, você está muito próximo. Mas esse muito próximo pode estar todo um círculo de distância. Beleza? Então, você tinha que continuar aproximando com a mão sem colocar o pé. Depois, ele começou a indicar meio que por GPS, né? Então, isso facilita muito a procura por minas terrestres, né? Então, só para a gente ter de informação aí, ó, hoje ainda existem cerca de 100 milhões de minas terrestres espalhadas por todo, né, o mundo, de acordo com o Departamento de Estado americano. Então, tipo, imagina, minas que foram colocadas há dezenas de anos atrás e até hoje ainda estão lá e podem colocar a vida de várias pessoas em risco. Então, gente, se você gostou dessa aula, dá o seu joinha. Se você gostou dessas aulas todas que o tio aqui está postando, se inscreva no canal. Comente se você gostou, se você está com qualquer dúvida, né? Não esqueça de se inscrever para você poder receber alguns outros vídeos iguais a esse. Então, até mais. Tchau, tchau.